O Departamento dos Estados Unidos revogou os vistos do secretário de Atenção Especializada à Saúde Mozart Salles e do ex-assessor de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde, Alberto Klein, que trabalharam na implantação do programa Mais Médicos. A decisão, anunciada nesta quarta-feira pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, acusa os dois e a Organização Pan-Americana da Saúde de terem cumplicidade na exploração de médicos pelo governo de Cuba. Fred, quando a gente pensa que as sanções pararam ali nas tarifas, vem mais uma medida que reforça cada vez mais que é um caráter ideológico dessas medidas, né? É uma questão ali dos Mais Médicos que não tem nenhuma interferência na vida dos Estados Unidos. É um programa que não é feito só com Cuba, é um programa que é feito com vários países ali da América do Sul, inclusive nos Estados Unidos também. Médicos americanos também podem fazer parte desse programa. Não surpreende, mas a gente está vendo ali o poder público dos Estados Unidos sendo usado para retalhar coisas que nada tem a ver ali com a soberania nacional americana. Uma decisão que, em uma primeira vista, parece não ter sentido, mas existe ali contornos por trás disso. Aí eu queria que você explicasse para a gente o que o governo americano alega, como que se deu essa sanção. Isso é uma decisão que tem várias camadas, né? Assim, aparentemente parece uma ação exclusivamente contra o Brasil, mas o próprio comunicado do Departamento de Estado ontem, do Marco Rubio, ele fala numa questão mais ampla. Ele aponta esses dois funcionários do Ministério da Saúde, aponta também funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde e outros envolvidos no que eles classificaram com termos muito duros, inclusive trabalho escravo de médicos cubanos, né? Aí diz isso, é a informação específica do Departamento de Estado. Mas vamos a essas camadas que tem por volta, né? Há uma disputa muito grande nesse momento do governo norte-americano contra o multilateralismo. No início do ano, em janeiro, os Estados Unidos já anunciaram a saída da Organização Mundial da Saúde, ao qual a Organização Pan-Americana da Saúde está ligada, né? Ele também demonstrou em junho interesse em se retirar de um outro órgão latino-americano, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, essa é uma camada, mas não é exatamente isso. Isso é um contexto para esse fato. Um segundo ponto é que os Estados Unidos e Cuba têm uma relação bastante conturbada desde a década de 60. Em 1962, começou o embargo a Cuba, no qual os Estados Unidos bloquearam uma série de ativos, né, de Cuba nos Estados Unidos, em resposta a uma decisão na época, né, na década de 60, de Fidel Castro, de nacionalizar várias empresas em Cuba por conta da Revolução Cubana. E isso levou uma série de reações. Depois chegou a crise dos mísseis e houve um embargo. Esse embargo estima-se que em torno de 8 bilhões de dólares em recursos cubanos estão congelados com os Estados Unidos. O governo cubano estima um volume ainda maior. Agora tem mais uma camada nessa relação. O atual secretário de Estado, Marco Rubio, ele é filho de imigrantes cubanos. Os pais dele, Mário e Oriales Rubio, eles foram para Cuba 3 anos antes da Revolução Cubana. Houve até um problema na época, em 2016, quando Marco Rubio foi pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, concorrendo nas primárias contra Donald Trump. Ele chegou a fazer uma maquiagem nesses dados, falando que os pais dele haviam fugido da ditadura de Fidel Castro. Mas eles saíram de Cuba 3 anos antes da Revolução, que foi em 1959. E Marco Rubio, ele se põe como um grande defensor da comunidade cubana nos Estados Unidos, em especial na Flórida, por onde ele foi senador desde 2011 até 2025, antes de ser secretário de Estado, secretário de Estado, e também ele foi deputado. Para se ter uma ideia, Flórida é onde tem o maior número de imigrantes cubanos vivendo nos Estados Unidos. É em torno de 1 milhão. Deixa eu olhar aqui na minha cola. É um dos estados que mais tem, né? Sim, sim.
são 2,5 milhões de imigrantes cubanos nos Estados Unidos. 1,6 estão no estado da Flórida. 1,2 milhão estão no condado de Miami-Dade. Miami-Dade é um dos focos de controle eleitoral do Marco Rubio. Pra você ter uma ideia, em 2024, nas eleições presidenciais de Trump conseguiu 55% dos votos em Miami-Dade. E em 2016, quando ele ainda havia disputado com o Marco Rubio, ele só havia conseguido 33% dos votos nesse condado. Então você vê que há uma instrumentalização, inclusive, desse interesse político doméstico, né, do Marco Rubio e essas suas relações eleitorais e o controle também de um estado que é um estado pêndulo. Ele já votou com os democratas, nessas eleições ele votou com os republicanos, mas é um dos interesses do governo Trump, né? E voltando à questão das acusações com relação à Organização Pan-Americana da Saúde, eles têm o Marco Rubio, ele aponta que há um enriquecimento ilícito do governo cubano. A comunidade cubana na Flórida é marcadamente formada por pessoas que são anticastristas, né, contra o regime cubano. Então, a ideia de que recursos internacionais que são financiados, inclusive pelos Estados Unidos, fossem parar nas mãos de cubanos do regime comunista em Cuba, desagrada profundamente esse eleitorado. Uma matéria do site UOL, em 2018, quando o programa Mais Médicos foi encerrado, né, a participação cubana foi encerrada, já no governo Bolsonaro, essa matéria do UOL estimava que o Brasil havia gasto entre 2013 e 2017 em torno de 7,1 bilhões de reais com esse programa, né, em direção a Cuba. E desse valor que foi pago, 5% iria para a Organização Pan-Americana de Saúde. Então é por isso que ele fala em enriquecimento do regime de Cuba. E, Lara, eu queria aproveitar e chamar você aqui para a nossa conversa, porque esse assunto também repercutiu aí bastante em Brasília. O ministro da Saúde, o Padilha, chegou, inclusive, a rebater também essas acusações feitas ali pelo governo americano, né? Exatamente, Letícia, e foi uma declaração, né, uma manifestação bem enfática, foi uma resposta bem enfática a essa decisão do governo dos Estados Unidos. Eu separei, inclusive, essa manifestação do Padilha, vou abrir aspas aqui para a gente compreender exatamente o que ele disse, né? Seguiremos firmes em nossas posições. Saúde e soberania não se negociam. Sempre estaremos ao lado do povo brasileiro. Esse foi um trecho bastante enfático desse posicionamento do Alexandre Padilha e chama atenção para a utilização do termo soberania, né? Essa proteção da soberania brasileira, o destaque para a soberania brasileira, esse termo tem aparecido nos diversos discursos, não só de representantes do governo federal, como também de integrantes dos outros poderes, judiciário, legislativo, desde que o governo dos Estados Unidos começou nessa sequência de ataques e sanções em relação ao Brasil, seja em relação a essas decisões sobre visto, seja, por exemplo, outras sanções aplicadas ao ministro do STF, por exemplo, Alexandre de Moraes, mas agora falando especificamente sobre essa questão dos secretários, dos representantes integrantes do Ministério da Saúde, esse posicionamento do Alexandre Padilha é importante, vem num momento importante e vem alinhado com um discurso que está sendo adotado não só no governo federal, como também nos demais poderes. E aí, Letícia, também só para seguir aqui um pouco desse posicionamento de Padilha, ele dizendo que o Mais Médicos, assim como o PIX, irá sobreviver aos ataques injustificáveis de quem quer que seja. O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa, a população brasileira. E ele segue, né? Não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência e agora duas das pessoas fundamentais para o Mais Médicos na primeira gestão como ministro da Saúde, e aí cita o Mosar e também o Alberto. Então, esse posicionamento vindo
logo na sequência dessa decisão sobre os vistos. E aí, Letícia, Fred, todo mundo que nos acompanha, eu acho importante a gente também trazer aqui, fazer uma pequena retrospectiva do que é o programa Mais Médicos. Não é a primeira vez que a gente vê o programa ser atacado, não é a primeira vez que a gente vê essa relação com o governo cubano sendo utilizada justamente para atacar, para criticar o Mais Médicos, e a gente preparou uma arte, quem nos acompanha pode ver aí na nossa tela, destacando, portanto, desde quando o programa foi criado, então desde aí de 2013, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, ele é lançado para suprir a falta de profissionais em regiões remotas e de difícil acesso, consideradas prioritárias. Em 2014, o programa é ampliado com mais de 18 mil médicos em mais de 4 mil municípios, atendendo, segundo dados aí do governo federal, 48 milhões de pessoas, incluindo áreas indígenas. Nesse levantamento também de dados do governo federal, disponível no site do governo federal, destacado ali que o período de 2016 a 2022, que nesses anos aí teria ocorrido um esvaziamento do programa, então uma redução do número de médicos do Mais Médicos, chegando ao menor número em 22, 12.843 profissionais ativos. Então, selecionando aí esse período de 2016, quando houve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E também nesses dados, marcando aí a partir de 2023 a retomada dos investimentos no programa Mais Médicos, com a expansão, com 28 mil vagas em 4.547 municípios, incluindo saúde indígena, prisional, beneficiando, de acordo com o governo federal, 73 milhões de brasileiros. Então, só para a gente trazer esse panorama, para não correr o risco de cair em discursos muito simplistas em relação ao Mais Médicos, A gente precisa entender o que motivou a criação do programa, a gente precisa entender, essa expansão, esse esvaziamento que ocorreu alguns anos depois, e agora essa retomada de investimentos, para que a gente entenda também o que está em jogo, para sempre ter as informações em mãos e ter essa clareza de que os médicos do programa Mais Médicos têm como função prioritária essas áreas de difícil acesso, essas áreas mais remotas, que nem sempre conseguem atrair profissionais, fazer com que eles permaneçam nesses locais, para garantir o atendimento à saúde, principalmente nessas áreas remotas, Letícia? Larissa. Não pode pegar, mas eu só ia falar porque é importante que o Mais Médicos foi ali uma marca do governo petista, Nesse governo agora, uma das críticas do governo Lula era que não teria uma marca, até tentaram fazer um programa, não semelhante ao Mais Médicos, mas um programa tão forte na saúde, que era a questão ali dos mais especialistas, só para poder mostrar também da importância para o PT também, dos governos petistas, sobre essa questão da saúde. Mas, Fred, queria também aproveitar só esse gancho que a Larissa explicou sobre como que foi a implantação, os números do Mais Médicos, para também te convidar a participar aqui da nossa enquete. A gente te perguntou a sua avaliação sobre o programa dos Mais Médicos e vou trazer o resultado parcial. 37% acredita que sim, que foi um programa que melhorou, 33% acredita que não, trouxe mais problemas, e 30% fala que não fez diferença. Então a gente veio uma enquete bastante dividida. Mas, Fred, como que você vê toda essa questão? Eu só queria pontuar uma coisa que a Larissa falou que é muito importante. Por que médicos cubanos? Em 2014, a gente já tem mais de 11 anos desse passado aqui, assim, a gente não deixou esquecer uma coisa. O programa começou antes com médicos brasileiros e recém-formados, e teve uma dificuldade muito grande de conseguir profissionais nacionais que fossem para as regiões mais fronteiriças, o interior, alguns lugares em que eles não estavam não se completava o número de profissionais de saúde. Aí foi feito esse acordo
com o governo cubano, que tem entre os seus produtos de exportação exatamente programas médicos e a presença de médicos no exterior. Por isso e muito foca em atenção primária, né, que é exatamente. Um dos focos do Mais Médicos exatamente. Também. Então, a gente fica falando em médicos cubanos e a gente esquece um pouco aquele contexto da época em que houve realmente essa dificuldade de complementar essas vagas em regiões mais distantes, o norte do país, e vieram inclusive para o interior de Minas aqui também, vários médicos cubanos. Mas essa foi uma dificuldade que eles encontraram no início e que foi sanada com esse caso. Fred, com certeza. Oi, não, perdão, pode falar, Lari. Letícia, só fazer um comentário. É fundamental essa lembrança que o Fred traz pra gente, né? Porque fica, quando a gente pega essas críticas muito simplistas, que só relacionam mais médicos com o governo cubano, etc., a gente esquece do principal, e é o que o Fred está trazendo pra gente, que é isso. Essa busca pelos profissionais cubanos ocorreu justamente pela dificuldade do preenchimento das vagas com profissionais do Brasil, né? Então, quando a gente vê ataques infundados ao programa Mais Médicos, eu fico pensando que as pessoas estão esquecendo de fato o que motivou, né? E o objetivo principal, que é garantir o atendimento em saúde para pessoas que têm dificuldade de acesso ao atendimento básico, né, gente? Quando a gente pensa, por exemplo, vamos colocar em áreas ribeirinhas, as pessoas precisam atravessar ali de barco, às vezes pegar mais algum outro meio de locomoção para conseguir chegar num posto de saúde mais próximo, num espaço de atendimento de saúde mais próximo, né? Então a gente está pensando, como a Letícia falou, inclusive nessa atenção primária à saúde também, de ir acompanhando para não haver complicações de saúde mais graves e que possam resultar em problemas de saúde, de fato, difíceis de encontrar algum tipo de solução, de ter remédio, enfim. Então, Fred, ótima lembrança, fundamental esse ponto que você destaca para a gente. Valeu.